Paraguai, o novo paraíso fiscal dos brasileiros. E se eu te dissesse que você pode pagar quase zero de imposto sobre seus bitcoins, sobre os seus ganhos, apenas mudando de residência fiscal para outro país vizinho? Milhares de brasileiros já estão estudando isso agora mesmo, e um dos maiores nomes do mercado financeiro, acredite, é o Paraguai. Fique até o final que eu vou te explicar tudo, números reais e como isso pode valer a pena para você também. Como funciona a tributação de Bitcoin no Paraguai? No Paraguai não existe hoje uma lei super rígida de impostos sobre Bitcoin, como aqui no Brasil. Isso tem chamado a atenção de investidores e de empreendedores cripto. Se você é residente fiscal no Paraguai e vende seus Bitcoins fora do país, esse lucro pode não ser tributado por lá, porque os impostos se aplicam só à renda de fontes paraguaias. Quando você negocia cripto dentro do país, pode haver imposto sobre ganhos de capital. Mas se você é residente e gera renda no exterior, não paga imposto no Paraguai sobre esses lucros. Se você é um trader, é um holder ou trabalha com cripto globalmente, né? Você pode declarar sua residência fiscal no Paraguai e operar seus bitcoins em corretoras estrangeiras e não pagar imposto por lá, desde que a sua renda não seja gerada no Paraguai. Traduzindo, você pode declarar sua residência fiscal lá no Paraguai, operar com seus bitcoins em outras corretoras internacionais estrangeiras e não pagar imposto lá, desde que a sua renda não seja gerada dentro do Paraguai. Comparando com o Brasil, hoje no Brasil, quando você vende bitcoin com lucro, é obrigatório pagar ganho de capital, cerca de 15%. O governo sempre dá um jeitinho de morder a sua bijuja. Imagina que um brasileiro vendeu seus criptos, vendeu seus bitcoins e teve um lucro de 10 mil reais. 15% vai para o governo, por imposto de renda, cerca de 1.500 reais. Enquanto você luta para ganhar dinheiro, tem gente mudando de país e simplesmente deixando de pagar impostos. Um dos donos do Nubank economizou cerca de 500 milhões de reais. Como assim? Antes de continuar, se inscreva no canal agora, porque esse tipo de informação não aparece sempre no seu feed por acaso. O problema real é que quase ninguém te conta. Vamos falar a verdade. No Brasil você assume um risco gigantesco. Você investe, você segura Bitcoin. E quando você lucra, o governo entra primeiro que você. 15, 17, 22,5%, dependendo do valor. O lucro nem parece que é seu. Agora presta atenção nessa pergunta aqui. E se o problema não fosse o Bitcoin, mas o país onde você mora? Por que o Paraguai entrou no radar do Bitcoin? Bom, o Paraguai começou a chamar a atenção por 3 motivos simples: sistema tributário territorial, energia barata e abundante, pouca interferência do Estado sobre a sua renda estrangeira. Traduzindo em português bem claro, se você mora no Paraguai e seus bitcoins estão em corretoras fora do país e a sua renda vem do exterior, você pode não pagar nada de imposto sobre o lucro que você tiver. Não é sonegação, não é crime. É a regra do jogo. Enquanto isso, no Brasil, você declara tudo, paga tudo e ainda corre o risco de errar e ser multado ainda por cima. Quem mais sente imposto não é um bilionário, é um investidor médio, o cara que junta Bitcoin aos poucos, o trader que tenta viver disso, o empreendedor digital, o holder que acredita que lá no longo prazo ele vai enriquecer. Agora imagina o seguinte cenário: se você segura Bitcoin por anos, o preço pode explodir. Você decide vender, o Estado leva uma fatia gigantesca disso. Agora imagina o mesmo cenário, morando em um país onde esse lucro não é tributário da mesma forma. Percebe a diferença? Bom, vou te dar um exemplo aqui. O caso de um dos investidores do Nubank, David Velas, fundador do Nubank, mudou a sua residência fiscal. Qual foi o resultado? Mudou a residência fiscal lá para o Paraguai. Bom, ele economizou uma estimativa de 500 milhões de reais em impostos. Não foi Bitcoin, não foi truque ilegal, não foi uma brecha.
foi um planejamento fiscal internacional, tudo dentro da lei. Enquanto milhões de brasileiros discutem política no Twitter, ele simplesmente mudou de país e mudou o jogo. Se isso faz diferença para quem tem bilhões, imagina para quem está tentando construir o seu patrimônio agora. O que isso tem a ver com você? Talvez você esteja pensando, eu não tenho milhões. Errado, você tem tempo, e tempo no Bitcoin vale ouro. Se você investe em cripto, pensa lá no longo prazo e quer proteger o seu patrimônio, quer pagar menos impostos de forma legal. O Paraguai hoje ele é perto do Brasil, barato de viver, simples de regularizar e cada vez mais usado por investidores cripto. Não é para todo mundo não é um milagre, mas ignorar isso pode custar caro no futuro. O jogo não é sobre Bitcoin, é sobre estratégia. O Bitcoin não é um problema, o lucro não é um problema. O problema é o cara ganhar dinheiro num país cheio de impostos. Enquanto uns reclamam de impostos, outros mudam de país. Enquanto uns pagam, outros planejam. A pergunta não é se isso é certo ou se isso é errado. A pergunta é, você vai continuar ignorando isso? Se inscreva no canal agora, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como funciona na prática a residência fiscal no Paraguai. Quais são os riscos, os custos reais e para quem isso faz sentido e para quem não faz sentido. Esse vídeo não pode mudar o preço do Bitcoin, mas pode mudar o quanto dele fica para você.